Então, tudo sobre testes unitários, testes de integração, teste end-to-end. Quem aí se confunde com isso? Eu, algumas vezes me confundo, então acho legal criar esse conteúdo até para eu mesmo procurar no futuro. Mas o conteúdo, o blog, o post é do Pedroni, do professor Pedroni, inclusive ele tinha pelo menos um canal no YouTube, tá? Daqui a pouco a gente pode falar mais dele, vamos lá. Bom, já que você tá aqui, vamos ter uma conversa sincera. Espero que você seja sincero comigo e diga a verdade. Não adianta mentir, porque sendo professor, eu sempre sei a verdade, sempre. Responde aí, aposto que você sabe que fazer testes e testar bem seu projeto é importantíssimo, mas você odeia fazer isso, não odeia? Eu aposto que você odeia mesmo, seu monstro, mas agradeço sua sinceridade. Sempre me questionei por que desenvolvedores não gostam de testes e a resposta é simples. O que nos motiva a virar engenheiros, programadores, arquitetos e desenvolvedores é o nosso poder adquirido de criar e construir. A emoção de desenvolver está em ver as coisas novas se concretizar, né? Ou concretizar aquilo que antes não existia. E os testes, eles não estão fazendo isso. Tipicamente, os testes são ensinados como mera consequência. Algo que você faz porque você tem vergonha de não fazer, o setor de Q&A pediu, ou você só não faz mesmo porque lasque-se tudo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu entendo isso que tá sendo dito aqui, mas posso ser honesto pra vocês, acho que um dos melhores códigos que eu já fiz na minha vida, que eu me orgulho muito, ele envolveu testes. E eu fazia primeiro o teste e depois ia lá ver se o negócio estava funcionando legal. Eu não fazia risca igual o livro diz, né? Porque tem o TDD, que é o Test Development Driven, ou seja, você faz o seu desenvolvimento direcionado a teste, ele diz, você primeiro faz o teste, faz ele falhar e depois implementa. Eu não fazia exatamente dessa forma. Eu sabia o que eu tinha que fazer, só que ao invés de eu anotar num papelzinho, eu anotava no teste, fazia no teste ali e depois ia codar aquelas coisinhas. E eu tive muita segurança, tá, pessoal? Muita segurança em codar. Então, o Namiso disse que é divertido, também eu acho sensacional. E pra mim é ver as coisas sendo construídas também. Mas eu entendo que o teste não é uma coisa tão comum, tão agradável a todo mundo, tá bem? Bom, seja lá o motivo, tendemos a não gostar de testes porque não aprendemos a fazê-los de forma correta. Mas vamos corrigir isso hoje. Talvez, isso aqui faz sentido, porque antes de eu fazer os testes da maneira que eu aprendi ou que eu fiz, eu achava meio maçante também. Ó, vamos corrigir isso hoje. Esse post vai servir para você então como um panorama geral de que tipos de testes existem, para que servem e como e onde você vai usar eles, beleza? Os tipos de testes. Uma analogia que eu gosto bastante para os tipos de teste é uma que eu vi num post do Kent Dodds. Basicamente, testes e os tipos de testes são comparados com tintas e pincéis usados para pintar uma parede. Imagina então que você quer pintar uma parede do seu quarto na cor da estação. Pantone me falou que é o amarelo vibrante. Para pintar toda a parede, você pode usar um rolo grande, um pincel pequeno ou usar um jato de tinta. Usar apenas um provavelmente vai gerar um resultado ruim, ineficiente ou ambos. Se você usar só rolo grande, vai ter dificuldade de pintar os cantinhos, onde você vai precisar de mais detalhe, enquanto só usar o pincel fino vai demorar demais para você pintar essa parede inteira, enquanto você utilizar o jato de tinta também não vai fazer do jeito que você queria, né? Nunca pintei utilizando o jato de tinta, ele tá dizendo, mas certeza que ia fazer porcarias, né? Ia ficar ruim. Enfim, para dar cobertura de tinta adequada na sua parede é necessário que use ferramentas adequadas. Então, no mundo dos testes, nós vamos ter os pincéis para cada nível de cobertura que queremos dar, começando do mais fino para o mais grosso. Testes unitários são testes que vão cobrir uma unidade de funcionamento da sua aplicação. O conceito de unidade, ele é abstrato. Não tem uma coisa clara do que é uma unidade, tudo bem? Mas tipicamente vai ser um módulo com um propósito próprio, como uma função ou um componente de um botão, por exemplo, no React. Nos testes unitários, normalmente, tudo que podemos remover de conexões com o mundo externo, vamos remover e colocar valores de testes, que são os mocks no lugar. Ou seja, eu vou fantasiar algumas coisas para que não precise, olha, quando eu clicar aqui, ele ter que ir lá num banco de dados e puxar os dados e trazer aqui o unitário. Não deveria ser isso. O de integração, quando for necessário testar múltiplas unidades agora, várias unidadezinhas juntas, para ver se elas estão integradas umas às outras, se elas estão funcionando corretamente. Então a gente vai poder escrever esses testes de integração. Aqui já tentamos usar menos mocks, deixamos conexões um pouco mais reais entre si para assimilar-se ao uso mais real. Um exemplo de testes de integração é ver se um formulário de login funciona. Se o componente botão, junto com o input, junto ali do form, se eles vão chamar a sua callback de valores de entradas.
E aqui, ó, ele está dizendo que usa-se menos mocks, mas ainda usa-se mocks, tudo bem? Mais uma vez, o mock é uma fantasia, é um dado fantasiado, não significa que é o dado real funcionando na aplicação. Agora, testes funcionais ou end-to-end são esses rolos grandões ali de tinta, né? Conhecido como end-to-end porque testam de ponta a ponta, ou de cabo a rabo no Brasil, né? Esses testes vão testar se uma funcionalidade completa da sua aplicação está de acordo, idealmente sem nenhum mock. Então aqui é de fato, se eu clicar nesse botão com esse formulário, ele vai bater no meu banco de dados, vai salvar no meu banco de dados, eu vou pegar o resultado do banco de dados e tá tudo funcionando. Aí é um teste end-to-end, de ponta a ponta. A ideia é replicar ao máximo a experiência do seu usuário, como se fosse um robô no lugar dele fazendo as mesmas tarefas e vendo se é possível ou não completar de uma forma correta. E aqui a gente usa aquela ideia do Playwright, por exemplo, a ideia do Cypress, que ele pega um front-end e no front-end ele vai navegando e vendo se as informações estão batendo certinho, e você pode fazer um monte de testes para isso. Quando eu estava falando para vocês do teste que eu fiz, naquela época eu não fiz um teste end-to-end para você ter uma ideia. Eu fiz testes de integração, fiz os testes unitários ali, e para mim era o que me deixava muito seguro, já estava tranquilo. O end-to-end, quem testava depois era a pessoa lá, mas eu estava seguro que o aplicativo ia funcionar, beleza? Um exemplo pode se verificar se o usuário consegue entrar na página de perfil dele, detectar se aparece o formulário de login, entrar nos dados dele, fazer o login, ver se está sendo roteado para a página privada e após tudo isso, se os dados estão sendo corretos, enfim, se não tiver certo aí, volta para o login, etc, etc. Então repare que existe bastante mistura do que é um teste ou outro. E é normal que se escreva um teste de integração que faz um pouco do papel de um teste unitário ou um pouco ali do teste end-to-end, né, que ele fará numa pequena parte como parte de integração. E não tem problema. O que ele está dizendo aqui? É normal que talvez você se misture um pouquinho entre as coisas e os testes se misturem entre si também. Isso faz parte, tudo bem? Bom, uma recomendação que daria é evitar que testes menores, que são os unitários, façam papel de testes maiores, justamente para manter o escopo definido e para que mantenham o seu custo baixo. Sim, é isso mesmo, cada teste tem um custo. Custo, mas assim, eu já odeio fazer e ainda vou precisar pagar para ter ele. Calma, Pedrinho, antes de ir vender os seus bitcoins para poder testar sua aplicação, vamos discutir o que é o conceito de custo no mundo dos testes. O custo de testes, cada teste possui um custo próprio. O custo de um teste não é monetário. Essa afirmação parcialmente verdade, mas mais sobre isso depois. Mas sim, no tempo necessário para elaborar, escrever, manter o teste e o custo do tempo de execução de cada um dos testes, né? Então o custo de tempo de criação e manutenção do teste é evidente. Quanto mais testes forem criados, mais tempo você vai investir neles. Já sobre o custo de tempo de execução de um teste, lanço para você uma pergunta. Que tipo de teste você acha que tem o maior custo? O teste unitário, o teste de integração ou o teste end-to-end? Bom, se a gente entender um pouquinho de cada um dos testes, a gente já consegue ter uma resposta interessante para isso daqui, né? Se você respondeu o teste unitário, não sei por que você responderia isso, você errou. Os testes mais custosos de tempo de execução são os end-to-end, obviamente. O teste que vai de ponta a ponta, né, galera? Se ele vai pegar uma ação aqui e vai fazer um monte de coisas até lá no final, obviamente ele é o que vai demorar mais. A razão por trás disso é simples. Como um teste end-to-end vai testar um pedaço grande da aplicação, é necessário que a aplicação esteja em execução, significando que uma instância dela deverá estar rodando, possivelmente em um back-end, uma API, vai precisar ser iniciado, também vai ter as conexões funcionais. E se esse teste for executado numa pipeline de CI/CD, haverá necessidade de instalar todas as dependências do projeto e provavelmente fazer uma build da versão final para poder executá-lo naquele ambiente. Por isso, ele, além do custo de tempo que eu mencionei, a possibilidade de custo monetário, uma vez que vai executar um teste em CI, requer algum tipo de computação adicional, incluindo algum sistema de integração contínua, e isso vai te custar também ali o tempo, centavos de dólares aqui, ali, etc. Agora, a cobertura de testes, que é outra parte importante. Então, entendemos os tipos, entendemos os custos de tempo e às vezes monetário, e cobertura de testes. Ouve-se muito o termo cobertura quando estamos falando de testes, mas o que exatamente queremos dizer com isso? Cobertura é uma métrica usada para saber quantos % do nosso código está sendo testado. Normalmente usamos testes unitários como base para esse cálculo. De forma genérica, a cobertura é a porcentagem do número de linhas que são testadas e divididos pelo total de linhas que existem no meu projeto, o que resulta em um número. Esse cálculo pode ser menos ou mais preciso se a ferramenta de cobertura analisar individualmente as funções e ramificações do seu código e pode variar um tanto dependendo do método que escolher. Dito tudo isso, e sendo cobertura um número que identifica o quanto do seu código está testado,
testado, desafio você à próxima pergunta polêmica. Numa escala de 0 a 100%, quantos por cento do seu código deve estar coberto por testes? Pensa um pouquinho antes de responder. Talvez, como as bem-intencionadas almas que vivem antes de você respondeu 100%. Primeiramente, quero te parabenizar pela boa intenção. Querer ter um código completamente testado é fantástico e mostra o seu compromisso com a qualidade e profissionalismo. Mas o que, professor? A ideia não é testar para garantir a coisa boa? Bom, ótima pergunta, mas a resposta é mais complicada que isso. Veja bem, lembra que nós conversamos sobre custos de testes agora há pouco e concordamos que um teste tem um custo de criação, manutenção e execução. As leis da economia ditam que se algo possui um custo, é natural que se tenha uma quantidade limitada desse item, inclusive para testes. Existe um declínio do retorno de valor de adicionar testes após um dado ponto. A cobertura de testes necessárias e o ponto de declínio de retorno depende da especificação do seu projeto. Projetos críticos, que são hospitalares, aeroespaciais, normalmente terão coberturas maiores, justamente para garantir que todos os pedaços estejam devidamente testados, inclusive com possíveis redundâncias e testes. E redundância significa teste após teste e ele ter que, de novo, bater no teste. E os testes, casos extremamente improváveis, mas que seriam fatais se eles acontecessem. No entanto, a maioria dos projetos não caem dentro dessas categorias e, portanto, o custo de testes excessivamente tem valor. Afinal, de quantas formas diferentes podemos testar um componente no botão do seu projeto React para garantir que ele funciona corretamente? Precisamos fazer um teste para garantir que ele continua funcionando no browser Internet Explorer 6, rodando no Windows 98 sem JavaScript numa madrugada de maio? Claro que não, né? Sei lá. O projeto e o tempo são seus, né? Se tiver. Mas lembre que quanto mais teste seu projeto tiver, em geral, mais qualidade ele terá, ao custo de maior tempo de criação e execução. Mas, professor, eu quero um número mágico. Por isso que eu paguei por esse curso. Ok, vou te falar, mas só porque você pagou por esse curso. Ao longo dos anos, pela minha experiência e troca de experiência com outros profissionais, um número genérico que tento seguir quando não temos uma especificação é 70%. O raciocínio por trás disso é que 70% cobre a maioria do projeto, especialmente as partes mais críticas e importantes, sem excessivamente demandar que todo e qualquer pedaço de código possua cobertura. É importante destacar que isso não significa que tem várias partes do seu projeto sem nenhum teste. Isso significa que pode ter casos de uso dele sem teste. Por exemplo, se uma dada função se comporta de algumas maneiras, mas pode gerar um valor diferente em alguns casos bem específicos, e esses casos não são muito importantes ou são difíceis de testar, mas são meios evidentes que vão funcionar. Talvez o investimento em testar essa parte não vai valer o tempo, mas normalmente tenha bastante zelo em analisar cada caso. Inclusive aqui uma informação também, quando estava contando para vocês a minha história com testes, né, que eu me senti muito bem de ter feito o teste. Obviamente eu não fiz 100% dos testes, 100% de cobertura, porque eu acho que também, até o Vitor tá falando ali, 100% de cobertura não é 100% funcionando, e eu acho também que chega um momento, cara, que eu já tô seguro do que eu já tô mexendo ali. Não vai precisar testar uma coisa ou outra, porque seria muito específico do usuário, e depois dele encontrar o erro, talvez eu adicionaria ali só para garantir que o erro não viesse mais, né, depois de poder mudar ali. Mas a segurança que o teste me deu, nesse aplicativo específico que eu falei, é a segurança de eu poder mudar uma coisa aqui, outra ali, e saber que eu não estou estragando outras partes do meu código. E tá tudo bem. Então, às vezes uma coisa ou outra que eu adicionava, não necessariamente precisaria ter o teste dela. E como eu falei, o que me deixou feliz foi não me prender à literatura. Porque se eu ficasse preso à literatura, eu ia achar chato e maçante ficar fazendo teste o tempo inteiro. É essa a sacada. Você tem que fazer para você sentir que seu aplicativo está seguro, está tranquilo, você está entregando um ótimo aplicativo. Mas você não deve fazer só porque no livro falou que você primeiro tem que criar o teste que falha para depois fazer a funcionalidade, é que você vai fazer isso pro resto da sua vida. Não é necessário, minha opinião. Outra recomendação genérica é limitar a quantidade de teste end-to-end que for fazer. Como comentei antes, é possível fazer um teste end-to-end, seja praticamente um teste unitário, dadas suas capacidades. É verdade. Inclusive nesse meu aplicativo que eu fiz, eu acho que eu fiz só unitários, não fiz o end-to-end porque na época eu não tinha uma aplicação que poderia simular bem o end-to-end, mas algumas vezes eu fazia o de integração, quase que sendo quase que uma história inteira de um usuário ali mexendo no aplicativo, de tão
pesado que eu coloquei alguns testes lá, mas era um ou outro, assim, no máximo 10, que eu falava assim, isso aqui todos os dias o usuário vai mexer dessa forma, então eu vou criar um completaço aqui. Só que não era end-to-end, mas tudo bem. Mas lembre também que um teste end-to-end são mais custosos para executar, uma vez que o ambiente de execução inteiro estará em pé para isso. Consequentemente, procure tentar cobrir as rotas ou casos de uso mais essenciais ou importantes da sua aplicação e vá adicionando esses testes gradativamente em outras partes, caso sentir que elas estejam um pouco protegidas de erros, ou mesmo para garantir que um bug que apareceu esteja consertado e não venha a ter regressão. Exatamente. Era assim mais ou menos que eu ficava fazendo. Um fato curioso, num projeto recente meu, nossos testes end-to-end rodando no CI demoravam em média de 45 minutos para executarem. Oh my! Isso significa que para que seu código seja aceito para ser mergeado ao master, você precisaria esperar quase 1 hora e ainda caso houvesse algum erro, você precisaria consertar esse erro e começar tudo de novo. Alegria, muita alegria. Alegria pura. Inclusive nesse projeto tomamos a controversa decisão de remover alguns testes end-to-end que cobriam áreas bastante não importantes para diminuir um pouquinho esse tempo e caiu para 30 minutos aproximadamente. A velocidade da luz praticamente. Agora sobre distribuição de testes. Já que estamos falando de cobertura e tipos de testes, uma pergunta que se pode fazer é em quais testes devemos dar mais importância? Unitários porque validam as partes menores? Integração porque garantem bem o comportamento entre as partes? Ou o end-to-end que vai garantir que sua aplicação ela está funcionando da forma que você espera que seus usuários a usem? Bom, igual a quando falamos sobre cobertura, responder isso aqui de uma forma exata vai ser desafiador, mas já que estamos apelando para genéricos, eu diria que uma distribuição saudável seria testes unitários. Garanta que as unidades principais funcionem corretamente, teste todas as outras unidades com testes básicos, daí pode pular testes mais difíceis de realizar nas não essenciais. 30% dos esforços aplicados aqui. Teste de integração garanta que as combinações críticas estejam conversando adequadamente, sem elas usuários não conseguiriam usar nada. Evite moquear quando puder, 50% dos esforços. E o teste end-to-end garanta que os casos de uso principais estejam cobertos, adicione testes de funcionamento necessário, o smoke tests, 20% dos esforços. Novamente, analise isso para o seu projeto específico. Eu acredito que os números que ele está colocando aqui, ele está apenas colocando para aquelas pessoas mais ansiosas, que precisam de um número e vão ficar fazendo cálculozinho, agora tem 50%, agora tem 20%. Na vida real, na minha opinião, não é assim que funciona. Na vida real, você vai lá e faz o que tem que fazer e resolve o problema e depois vai melhorando aquilo. Bom, tenho até medo de colocar números assim, porque tem 3 tipos de desenvolvedores. Olha que legal, ele vai falar justamente isso que eu estava dizendo. Os racionais vão entender que tudo isso foi falado são diretrizes e recomendações de boas práticas e vão usar de forma racional nos seus projetos. Mas sempre lembrando que cada caso é um caso. Ótimo que nós sejamos racionais. Tem os fanáticos. Tem que ser 20% de end-to-end, porque o cara lá do post falou que tem que ser 20%. Como assim? Tá errado então? Como assim? Né? O professor, ele falou que é 20%. Então, se não é, eu tô indo embora. Aí passa uma semana criando uma calculadora para garantir que passou 20% do tempo em teste end-to-end e 80% criando a calculadora. Tem os chato pra porra. Veja bem, eu trabalhei na Google Apple Flix e lá nós usamos 50% de testes unitários com 2 revisões manuais feitos pelo time de Q&A dedicados. 50% é a resposta correta aqui. Eu já trabalhei em projetos que aproximadamente 90% dos testes eram unitários, o resto era end-to-end, sem nenhum tipo de integração. E deu tudo certo. Eu já trabalhei em projetos que não tinha nada de testes e tudo deu certo. Mentirinha, porque projeto sem teste sempre vai dar uma porcaria qualquer hora. Adicionamos um monte de testes unitários depois e ajudou sim. Saudade dessa época de estagiário. Pare, pense e veja o que é melhor para o seu caso em particular. Espero que esse post tenha te ajudado e que possamos ter um mundo com mais testes, mais qualidade e mais pessoas dormindo tranquilamente sabendo que o seu botão vermelho de bomba nuclear está devidamente coberto. Abraço. Até a próxima aula. Conteúdo deixa eu pegar aqui, Ricardo Pedroni. Vou colocar aqui para vocês, de 2021, tá vendo? Conteúdo? Baita conteúdo.